pessoas costumam falar que não se interessam por política, não gostam de política, mas é importante saber que a gente participar da política significa poder cobrar, poder se inteirar da administração e da organização das cidades, dos estados e da federação. A gente costuma fazer política pessoal, não é mesmo, gente? É verdade, nós somos seres políticos. A gente faz política desde a hora que a gente acorda. Como vamos nos comportar, como vamos perseguir as nossas missões, como vamos realizá-las, quais são os nossos valores. Isso também faz parte da nossa política pessoal. Mas hoje a gente vai falar de política sindical. E para isso nós vamos conversar com o professor Zoel Garcia Siqueira e não vamos nos esquecer também de inserir a política nacional nesse contexto. E para isso, obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. O professor Zoel, que é presidente do Sindicerv, está aí à frente com outros sindicalistas, com todo o movimento sindical, em combate à reforma administrativa da maneira como está sendo apresentada. E para isso existe um movimento, o movimento Basta, que diz não à PEC 32. É isso, Zoel? É isso, Marina. Mais uma vez eu agradeço o convite. E realmente, como você iniciou aqui o nosso bate-papo, a questão da política é extremamente importante, né? Até porque todos nós que vivemos na cidade, nós fazemos política, porque política vem de polos, de cidade. Então nós precisamos conhecer da política, nós precisamos participar da política, porque a política afeta diretamente nas nossas ações. Por isso que quando a Marina me convidou para fazer esse bate-papo aqui, de pronto eu aceitei, porque eu acho extremamente importante a gente esclarecer, a gente usar essa grande audiência do programa da Marina e esclarecer a população em relação a essa reforma administrativa, que é a PEC 32, que é uma reforma que pretende acabar, eu fico muito à vontade de falar, a reforma que pretende acabar com o serviço público do nosso país. Por isso que a gente precisa discutir, debater. Então, nós estamos aqui exatamente para tentar esclarecer. E por que esse movimento se chama Basta? Porque basta de mentira. Porque foi uma mentira a reforma trabalhista, dizendo que se a reforma trabalhista passasse como passou, iria aumentar a vaga de emprego. E nós estamos vendo aí que o Brasil nunca teve o número de desempregados tão grande. Assim também como foi mentira a reforma da Previdência, que falou que com a reforma da Previdência iria sobrar mais dinheiro para investir na educação e na saúde e ia melhorar a vida dos aposentados. Vocês estão sentindo na pele, principalmente os pensionistas, que a reforma da Previdência foi um caos. E para vocês terem uma ideia disso, acabou o tempo de contribuição. Agora no Brasil só se aposenta por idade. Homem 65 anos e mulher 62 anos. Nossa, Joel, é praticamente um tapa, né, que a gente leva, porque a gente não se atém a esses detalhes, as minúcias do que as reformas impactam no nosso dia a dia. Né? E tem muita gente ainda defendendo que essas reformas sejam realizadas e sem notarem o quanto estão perdendo. O servidor público é um deles. Né? Porque com a reforma trabalhista impacta diretamente o serviço público, não é isso? É exatamente isso. A reforma administrativa já impactou o serviço público. E a reforma da Previdência vai impactar mais ainda. Uhum. Mas o que existe é uma propaganda mentirosa de que essa reforma vai facilitar, vai melhorar o serviço público. E na realidade não é nada disso. É por isso que nós pedimos o espaço aqui com a Marina, a gente aceita esse convite de vir aqui bater um papo, porque o que nós queremos é o esclarecimento, é discutir com a sociedade. E realmente essa semana nós vamos discutir em todas as cidades do Brasil, todos os sindicatos de funcionário público municipal, todos os sindicatos de funcionários públicos estadual e todos os sindicatos de funcionário público federal, nessa semana, e especificamente no dia 23, quer fazer uma discussão, uma reflexão sobre a PEC 32, mas mostrar os malefícios da PEC 32, porque o que eles estão divulgando aí são somente coisas que
entre aspas, serão positivas. E, na realidade, não serão positivas. Para o servidor público, então, é um caos. Mas, Marina, se você me permitir, eu não estou aqui preocupado somente com os sócios do sindicato que serão atingidos. Eu estou preocupado principalmente com você, minha amiga, com você, meu amigo que está nos assistindo em casa, que depende do serviço público, que depende de uma escola pública, que depende de um posto de saúde, que depende de uma segurança pública, porque essa proposta vai enfraquecer o servidor público e, como consequência, o servidor público vai trabalhar com uma vontade bem menor e resultando numa ação muito pior. Ou seja, o Estado, o serviço do Estado vai ser extremamente prejudicial para a população. Deixar uma coisa bem clara aqui. Confie no que nós estamos falando, porque eu falava isso lá na reforma trabalhista, não confiaram. Eu falava isso lá na reforma da Previdência, não confiaram, agora estão sentindo na pele. Então, por favor, confie no que nós estamos falando. Essa PEC 32 vai acabar com o Estado brasileiro. Professor Zoel, como é que as pessoas podem acompanhar essa discussão que vai ser realizada no dia 23? Olha, primeiro o que o sindicato vai fazer é uma panfletagem com os funcionários da prefeitura e também com os comerciantes, porque os comerciantes da nossa cidade serão atingidas, como já estão sendo atingidas diretamente. Por quê? Porque esse ano o servidor público municipal não teve aumento salarial. Exato. Então, não tendo aumento salarial, não vai aumentar o dinheiro que vai ser usado para consumir na nossa própria cidade. A quem vende roupa aqui na cidade, quem vende sapato, quem vende pão, quem trabalha com diversão, o dinheiro do servidor público diminuindo, é claro que esse dinheiro também vai diminuir em circulação na cidade. Então, é isso que nós queremos esclarecer para os comerciantes. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, se é para ser feita uma reforma administrativa, vamos discutir, vamos fazer audiências públicas. Não essa proposta que está aí, que é uma proposta de um Estado liberal. O que é um Estado liberal? É um Estado que não acredita no poder público, que tudo ele privatiza. Por isso que se vocês acompanharem nesses últimos 2 anos de governo federal, foi só processo de privatização e não teve nenhum benefício para nós trabalhadores ou trabalhadoras. Eu quero até desafiar, Marina, se você me permitir, vocês que estão nos acompanhando, eu quero que você nos envie o que de benefício teve o trabalhador e a trabalhadora brasileira nos últimos 2 anos. Desafio lançado, podem colocar na página do Facebook, no sindicato, né? Sindicato Guarujá no Facebook, tá lá. Não tem a enquete lançada, mas tem a pergunta aqui do presidente, então vamos participar. Professor Zé, outra coisa, as pessoas só sentem quando é na pele, não é verdade? Às vezes o discurso não alcança, não tem aquele impacto que deveria ter. Você bem apontou, não confiaram quando eu falei isso, não confiaram quando eu falei aquilo, agora e você pede esse voto de confiança. Quais são os impactos na pele do servidor? A gente já falou do serviço público que vai ser maculado, mas o que acontece com o servidor se a PEC for aprovada? Olha, se a PEC for aprovada do jeito que está, quem vai mandar no servidor público vai ser o grupo político que está administrando tanto a cidade, quanto o governo do estado, quanto o governo federal. Por quê? Porque não haverá mais estabilidade do servidor público. E isso é um tremendo retrocesso. Nenhum país que se diz liberal, como os Estados Unidos, o servidor público lá tem estabilidade. Por quê? Porque o servidor público não é funcionário do grupo A ou do grupo B. O servidor público é funcionário do Estado, é funcionário do poder público. Então, ele tem que ser mantido porque ele não pode receber pressão política. Então, com o fim da estabilidade do servidor público, de 4 em 4 anos haverá sempre uma troca total dos servidores públicos. E isso, quem conhece, quem sabe, quem acompanha cotidianamente uma unidade pública, sabe que a troca de chefias só vai prejudicar o desenvolvimento e o atendimento naquele setor. Então, isso é o principal
prejuízo para o servidor público. Sim. É claro que eles dizem que para o servidor que está na ativa, isso não vai atingir, ou seja, o servidor da ativa será mantido a sua estabilidade. Mas muitos servidores estão se aposentando, então daqui a 10 anos, esses servidores que têm estabilidade não estarão mais trabalhando na prefeitura, só vai ter aqueles servidores que são indicados pelo grupo político, que de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, eles têm que ser renovados porque o grupo político se renova. E isso é prejudicial, porque aí vai acontecer o quê? Mais puxa-saquismo dentro da área pública. Isso é uma coisa extremamente prejudicial. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. A estabilidade do servidor público é porque o servidor público ele é funcionário do Estado, não funcionário do grupo político. Quando eu falo Estado, é o poder público, é o município, o Estado e o governo federal. Perfeito. Já, além do que, o prejuízo para a população, até aproveitando esse teu exemplo, de perder os elos, né? Porque você vai no postinho de saúde, você já conhece aquele enfermeiro, aquele auxiliar que lhe atendem e eventualmente, ou o diretor deles, o gerente da unidade, e eventualmente se isso acontecer, a gente não vai mais reconhecer os nossos pares dentro daquela unidade. Na escola, o diretor da escola vai ser indicação política, não de funcionário de carreira, que é uma outra questão também, que eu quero deixar bem claro também. A reforma administrativa, ela vai acabar com a necessidade ou com a obrigatoriedade de os chefes de setores ser servidor de carreira. Qualquer servidor de indicação política vai poder ser chefe do setor. Então, hoje, só para quem não é servidor público, hoje, para você ser diretor de escola, para você ter uma função gratificada, você tem que ser servidor do município e servidor de carreira. A partir dessa reforma aprovada do jeito que está, isso vai acabar. Então, de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, ou muito mais ainda, muito mais rápido, haverá uma troca significativa de funcionários dentro do setor público. Quem tem o hábito de frequentemente ir na prefeitura, por exemplo, lá no setor do IPTU, sabe que aquele servidor trabalha lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já passou aí o Maurici Mariano, já passou o Farid, já passou a Antonieta, já passou o Walter Suma e o servidor está lá, porque ele tem estabilidade. Agora, se o servidor faltar, se o servidor tiver várias advertências, porque existe também toda uma propaganda dizendo que a estabilidade do servidor nunca é mandado embora. Não. Só vocês acompanharem aí no Diário Oficial que todo mês tem processo administrativo desligando o funcionário de carreira. Porque se o funcionário faltar, se o funcionário desrespeitar, se o funcionário trabalhar de maneira errada, tem toda uma comissão, tem todo um procedimento que abre uma sindicância e ele pode ser mandado embora sim. Pois é, existe uma propaganda forte, né, do atual governo federal, demonizando, entre aspas, o servidor público, dizendo que o servidor público tem estabilidade para o resto da vida, que pode não fazer nada e ficar lá. Foi bem apontado isso que você falou agora, porque as pessoas têm que entender que não é assim que funciona. Exatamente. Gente, isso é mentira. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que o basta basta de mentira. Chega de mentira, não é assim. Gente. E a Marina me perguntou como que faz. Hoje, as redes sociais, é só você entrar no Senado Federal, só você colocar lá no dicionário moderno chamado Google, que você coloca lá PEC 32, que vai sair lá o link e sai a emenda todinha, entendeu? Que são pessoas que desqualificam o serviço público. Quando eu falei aqui, Marina, que essa reforma é resultado de um Estado liberal, eu faço questão de, todas as vezes que eu estou em programa, eu discuti isso. Nós temos que entender que quando a gente elege um grupo político, nós estamos elegendo a maneira daquele grupo e daquele partido político governar tanto o município, quanto o Estado, quanto o país. Então, hoje foi eleito em nível federal um governo neoliberal, ou seja, o governo que defende o liberalismo. E o que é o liberalismo, se vocês me permitirem, bem rapidinho? Sim, liberalismo nos dê essa aula, por favor, professor. Liberalismo é um sistema econômico onde eles propõem o Estado mínimo,
onde o Estado interfira o mínimo possível na economia. Se eles defendem o Estado mínimo, é claro que eles querem um Estado fraco. Se eles querem um Estado fraco, eles têm que enfraquecer quem? O servidor. Por isso que você falou no início que esse governo ele classificou o servidor público como inimigo público. Exatamente. Né? O inimigo número 1. Então é exatamente isso. É isso que eles querem fazer. Eles querem acabar. Eles querem acabar. Por isso que eu falei no início. Eles querem acabar com o Estado brasileiro e querem privatizar tudo. E mais uma vez aqui, quem me conhece profissionalmente, quem já teve o prazer de trabalhar comigo em sala de aula, sabe o quanto que eu questiono a economia norte-americana, o sistema americano de fazer política, mas nem lá nos Estados Unidos, que é o exemplo de Estado liberal, existe um servidor público tão desqualificado como eles querem aplicar com essa reforma administrativa, com essa PEC 32. Pois é uma porrada, né? Com o perdão da palavra, mas não tem outra, né? É exatamente isso. Infelizmente, é por isso que a gente pede, confie na gente, porque a reforma administrativa, vocês estão acompanhando, você está acompanhando, Marina, você é uma pessoa que tem formação, você fica indignado. Nós estamos aí com quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Agora, vocês podem pesquisar lá na época da discussão da reforma trabalhista, ou pode vir aqui nesse mesmo programa, só que, infelizmente, naquela época eu não estava assim ao lado de uma bela representante do sexo feminino, eu estava aqui com o Valdir. Mas aqui com o Valdir eu também combati a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, porque era mentira. Nós vamos fazer a reforma trabalhista para gerar mais emprego. É mentira. Só implantou uma legislação trabalhista muito próxima da escravidão, onde as pessoas defendiam que a grávida poderia trabalhar em local insalubre. Teve que o Superior Tribunal de Justiça dizer que isso é inconstitucional. Olha só, as pessoas, quem pensou na reforma trabalhista falou, não, a mulher grávida pode trabalhar em local insalubre que não tem problema nenhum. Pois é. Tá? Então nós viemos aqui, combatemos aquilo, porque falamos, isso não vai gerar novo emprego. Está aí. A reforma da Previdência é a mesma coisa. Hoje, além de você ter mais dificuldade para se aposentar, pasmem, o valor da pensão hoje é bem menor do que era antes da reforma da Previdência. É bem menor. Né? E não acreditem que a reforma administrativa vai gerar um Estado mais produtivo. Vai acabar com o Estado. Acabar com o Estado, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, essa é a proposta, né? E qual é o papel do sindicato nesse processo todo, além de divulgar, além de combater com argumentos? Existe alguma forma de representatividade mesmo, de mudar a cabeça ou o discurso do deputado ou do senador que vai votar essa PEC? O que nós vamos fazer... Como é que chega lá em si? O que nós vamos fazer dia 23 é pedir para toda a população que entenda que a PEC 32 é prejudicial, que converse com o seu vereador, que converse com o seu deputado estadual, que converse com o seu deputado federal e peça para que eles não votem a favor da PEC 32. Certo. Inclusive também no dia 23 nós vamos na Câmara Municipal, vamos conversar com os vereadores, vamos conversar com o presidente da Câmara, para pedir apoio para eles. Então o que nós queremos fazer é trabalhar através do convencimento, da conscientização. Sim. Infelizmente, Marina, o seu programa não tem aí 10 milhões de acompanhantes, né? Sim. Porque na Globo ninguém me chama para falar isso daí. Na Record ninguém me chama para falar. Ou vocês já assistiram algum sindicalista sendo entrevistado na Globo, na Record, no SBT? Não tem. Por quê? Porque ele só escuta o patrão. Ele só vê o lado patronal, o lado do trabalhador não. É por isso, Marina, que se você me permitir, eu quero olhar profundamente aí nos olhos de vocês, e principalmente você, meu amigo, você, minha amiga, que é assalariada, que é trabalhadora. Pense como trabalhador, haja como trabalhador e vote em quem representa o trabalhador. Agora, a gente vai votar para latifundiário, para grande empresário, esses caras nunca vão defender trabalhador. Joel, só que esse discurso rende para nós uma tarja assim, comunista.
Essa é uma outra aula. Você podia dar uma pincelada nisso, por favor? Pelo amor de Deus. Estão confundindo essas ideologias. Quando nós começamos aqui a bater papo, você falou que tinha aí 28 minutos para a gente gravar o programa, e eu não tenho a capacidade de sintetizar em 29 minutos o que é o comunismo, o socialismo. Eu tentei aqui falar do liberalismo, mas comunismo o Brasil nunca foi. Exato. Comunista o Brasil nunca foi. Algum país? É mentira de dizer que o Brasil seria uma Cuba, uma Venezuela, uma China. O que o brasileiro quer ser é um país onde o Estado exerça a sua função, Marina. Meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, o que é o Estado? O que é o poder público? O poder público arrecada os impostos para, com esse imposto que ele arrecada, ele fazer a distribuição de maneira igualitária para combater a desigualdade social. Por isso que nós precisamos de políticas públicas para melhorar a educação, melhorar a saúde, para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de arrumar emprego, uma dificuldade maior de estudar. O poder público tem que vir, sim, e auxiliar essas pessoas. Isso, nos maiores países liberais, isso é feito. Se vocês acompanharem, Marina, mais uma vez, vejam que o atual presidente dos Estados Unidos vai gastar bilhões e bilhões de dólares para gerar emprego para mão de obra não qualificada. Então, é isso que tem que ser feito. O Estado serve para isso. Então, o que a gente luta é para que o Estado exerça a sua função, que é combater a desigualdade social. Agora, comunismo, o Brasil nunca foi comunista, o Lula nunca foi comunista, o Fernando Haddad, o Walter Suma nunca foi comunista, e nem o Tite. E nem o Tite, que coitado. Só porque o Tite se rebelou contra a Copa América aqui, taxaram até o Tite de comunista. Então, o Brasil, agora eu vou dizer, infelizmente, nunca foi uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, porque se nós fôssemos um dia uma sociedade socialista, nós não teríamos tanta miséria, nós não teríamos tantas pessoas pedindo ajuda no meio da rua. E hoje eu vejo, se você me permitir, Marina, esses mesmos canais que eu falei que não chama a gente para dar entrevista, que é a Globo, a Record, a SBT, tudo fazendo campanha aí para combater a fome no Brasil. Mas só que em 2016 elas tiveram um papel fundamental no início desse processo de empobrecimento da população brasileira, que foi no afastamento da Dilma do governo federal. Perfeito. Professor Zoel, eu acho que agora as pessoas estão começando a entender a importância da política em suas vidas. Exatamente isso. Por isso que é interessante. Ou não. Isso atinge diretamente, né? É chato, é coisa de velho, mas dá para discutir política tomando vinho, tomando uma cerveja, dando risada. Dá para fazer isso. Política não é só corrupção, não é só discussão. A política também é você se relacionar com seus amigos, com teu grupo. Dá para você fazer política jogando futebol. Eu mesmo, quase todo domingo de manhã, jogo meu futebol lá no campo da Ponte Preta. Quero aproveitar aqui, se tiver algum parceiro meu lá do Enxuga Grama da Ponte Preta, um abraço para vocês. E depois do nosso futebol, a gente fica lá discutindo política. Tem gente que defende o Bolsonaro, tem gente que não defende o Bolsonaro, mas sempre de maneira humanitária, sempre com respeito. Isso é muito nada com ódio, nada com violência. Como a gente diz, né? A gente pode não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até o último fio dos meus cabelos, que agora são poucos e brancos, mas para que você tenha o direito de expressar suas ideias. É que, na verdade, a gente está vivendo um momento em que as pessoas não querem saber a sua opinião, querem saber a opinião delas expressas pela sua boca, não é isso? Eles querem que a gente concorde com eles, né? Sim. Poxa, não dá para concordar tudo. Se concordar, legal. Agora, se não concordar, mas não é porque eu acho que uma cor é mais bonita do que a cor que você acha que é bonita, eu vou deixar de te respeitar, de te admirar, entendeu? Mas, e isso faz parte da política. A política a gente tem que discutir com pessoas que pensam diferente da gente. Discutir só com pessoas que pensam igual a gente é muito fácil. É muito fácil, né? Muito porque fácil. Aí fica tudo fácil, tudo tranquilo.
e até perde o objeto da discussão, não é mesmo? Senão não tem discussão. Né? Não tem discussão, se a gente tem pensar, uma concordância. Se nós pensarmos em cima de uma direita, como é que nós vamos ter discussão? É verdade. Então, é isso, Marina. O que eu quero aqui, então, mais uma vez, reforçar. Aproveitar esse Ótimo. seu espaço todo e pedir para que vocês se aprofundem nessa PEC 32. O que é PEC? É um projeto de emenda constitucional. A coisa é tão séria que eles querem mudar a Constituição brasileira. Esse governo federal que está aí, ele não aceita a Constituição de 88. Então, veio só através de PEC, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que eram tudo PEC. Tudo projeto de emenda constitucional. Tá? Então, nós temos que acompanhar, temos que nos aprofundar. Você, servidor público, principalmente, acompanhe. E também, principalmente, aquele que é usuário do serviço público. Porque hoje, mais de 80% da população brasileira é usuário do serviço público. Se esse serviço público perder qualidade, vai atingir mais de 80% da população. Sim, a população é quem perde, né? Eu queria aproveitar essa discussão e até salientar que ninguém é contra o progresso, a evolução das coisas, as reformas em geral, porque a gente tem que acompanhar os tempos, não é mesmo, professor? Agora, não da maneira, o que a gente está discutindo é a maneira, os termos que estão constantes nessa emenda. Que poderia haver uma reforma, sim, até necessário, de tempos em tempos haver essa renovação, essa discussão e essa reforma, mas em outros termos, não é mesmo, professor? É exatamente isso, Marina, você foi muito feliz na colocação. O que nós estamos pedindo não é uma não discussão de uma reforma administrativa. O que nós estamos pedindo é uma discussão dessa reforma que está aí. Porque o que eles estão fazendo, eles não estão discutindo com a sociedade, eles estão impondo. Aí não dá. E entendeu? da maneira como eles... do interesse deles, né? Porque nós temos que entender que lá no Congresso, dos 500 e poucos deputados federais e senadores, a grande maioria não representa o trabalhador. Por isso que eu estou falando aqui com vocês, chamando a atenção, para que nós que somos trabalhadores, nós temos que ter o hábito de eleger pessoas que nos representam. Não ter medo, ter vergonha de dizer que é trabalhador, não, eu vou votar no empresário, porque eu quero mostrar que eu sou empresário, e o empresário não vai me defender. Se vocês fizerem uma pesquisa de todos os deputados federais e senadores, a grande maioria são grandes empresários, grandes latifundiários, donos de bancos, e não são trabalhadores, são poucos. Eu até, mais uma vez, se a Marina me permitir aqui, convido vocês a fazer uma pesquisa de quantos desses deputados federais e senadores que assumiram o cargo lá e deixaram a carteira de trabalho assinada. Ou seja, tinha a carteira assinada de trabalho, suspenderam e foram ser. A grande maioria não tinha carteira assinada, porque era dono de empresa, era grande latifundiário. Ou se tinha lá na carteira de trabalho, era só ajuda de custo, para pagar menos imposto de renda. Sabia disso? Sabia que você, que é da classe média, paga mais imposto de renda do que o Silvio Santos, do que o dono da Globo? Porque eles não colocam o salário dele lá na carteira de trabalho, porque aí eles pagam menos imposto. E nós, trabalhadores, não podemos ocultar essa informação. E nós que temos carteira de trabalho, claro que a Prefeitura do Guarujá, não mais agora, porque é regime estatutário, então nós temos um estatuto próprio, mas o nosso imposto de renda é descontado direto na fonte. Não tem como burlar. E não tem como burlar. Agora, esses grandes empresários, esses grandes donos de grandes empresas, de latifúndio, eles burlam e não pagam o imposto de renda. Por isso que não se discute o imposto das grandes fortunas. Porque vocês acham que eles vão dar audiência para discutir imposto, cobrar imposto das grandes fortunas, se são eles o dono das grandes fortunas? É por isso que, infelizmente, mais uma vez eu falo, eu queria muito que a Marina tivesse uma audiência de 30 milhões aí no programa dela, mas do jeito que a imprensa trabalha no Brasil, ela não iria me chamar para ser entrevistado, porque quem estaria subsidiando ela aqui é o Banco Itaú, o Bradesco, as empresas multinacionais que falam, não, tu não vai entrevistar o sindicalista, tu vai entrevistar o sindicalista mais patronal. Só o dono da empresa, só a Fiesp. Vê se o presidente da Fiesp já foi até candidato a governador do estado. Não é? Já até a governador do estado. E está aí sempre na Globo, na Record. Agora, um presidente de um sindicato que representa o trabalhador,
eles nunca chamam, coitadinho de mim. Mas, Joel, o convite está feito, você volte quantas vezes quiser e precisar, porque o assunto cidade é seu. Tá bom, Obrigada obrigado pela presença. Eu mais uma vez agradeço, Marina, e não quero mais ser convidado, porque já estou cansado de vir em programa e discutir PEC desse governo federal que quer só tirar os direitos dos trabalhadores. Brincadeira à parte, Marina, mais uma vez eu agradeço a atenção, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando em casa, e deixar aqui um recadinho especial para o nosso amigo Valdir. Sim. Que Deus o acompanhe nessa sua grande recuperação, que eu tenho certeza que o Valdir vai se recuperar. Assim seja. Obrigada, Joel. Até a próxima semana. E você lembra em quem que você votou na última eleição?